Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês, né? Então é o seguinte, hoje nós vamos tentar explicar, né, um pouquinho a respeito desse Monte Sinai, esse famoso Monte Sinai, né? A galinha dos ovos de ouro do Caim Macedo, né? E desde já quero dizer que não estou com pressa. Em primeiro lugar, porque está em jogo a vida de centenas e milhares de pessoas que agora, por causa dessa cegueira santa, né, vão ficar sem salário, vão ficar sem 13º, vão ficar sem fim de ano, sem Natal, porque os lobos vorazes, os cães gulosos estão se aprontando, estão se preparando para tirarem tudo que essas pessoas têm, levando elas a fazer a tal da campanha de Israel, a tal da cegueira santa, da fogueira santa no Monte Sinai. Monte esse que eles passaram 40 anos indo no monte falso, né? Indo no monte falso, confessado pelo próprio líder da igreja, o Caim Macedo, descendente de Caim, Caim Macedo, né? Ele levou essas pessoas durante 40 anos, sabendo, 40 anos essas pessoas sacrificando. E ainda assim essas pessoas, muitas delas estão aí, mesmo com as denúncias, né? Mesmo com tudo que tem falado, muitos ainda estão hipnotizados, enfeitiçados por esses homens, né? Então, eu espero que você tenha um pouquinho de paciência, né? E vamos tentar analisar aqui o que é esse Monte Sinai, o que representa esse Monte Sinai, se verdadeiramente é bênção, né? Vamos tentar analisar ele, né? Eu não estou muito com pressa porque, afinal de contas, também o meu canal pode ver aí que não tem praticamente nenhum inscrito, né? Mas a palavra de Deus vai correr. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela não volta vazia. Deus tem poder para tudo. Desde já peço que você dê o seu like, assine o canal, né? Faça correr a palavra de Deus. Ajude essas pessoas que estão na cegueira. Então, o que significa esse Monte Sinai? Um homem chamado Abraão, né, o patriarca da fé, Abraão, ele não tinha filhos, a mulher dele não podia dar à luz, a Sara, a mulher de Abraão, não podia dar à luz, era uma mulher estéril, e ela começou a entrar em desespero, mesmo porque a mulher naquele tempo, ela só tinha valor quando ela gerava muitos filhos para o marido, né? Mesmo porque a terra ainda não tinha tanta gente assim, né? Então a mulher que gerava filhos, ela era muito valorizada, né? Ela era muito valorizada, a mulher que dava muitos filhos ao homem. Porém, Sara, ela se sentia envergonhada, uma árvore seca. Ela tinha tudo, tinha o amor de Abraão, Abraão amava ela tinha tudo. Mas é aquela coisa, a mulher ficou frustrada porque não tinha filhos. Então ela esperou, de repente bateu uma ideia na cabeça dela. Ela tinha uma escrava na casa dela. Naquele tempo se tinha escravos, né? As pessoas tinham escravos, empregados, né? Hoje chama empregados, mas na verdade era escravo, né? E ela tinha uma escrava egípcia. Veja que não era da terra dela, hebreia. Era egípcia, uma escrava chamada Agar. Então, bateu essa ideia na cabeça dela. Ela disse: olha, como eu não posso dar filhos a você, eu não aguento mais. Preciso ter um filho, né, uma criança para me ninar, uma coisa para alegrar a casa. E começou a encher a paciência de Abraão, né? Insistiu em Abraão que Abraão, né, tomasse essa escrava como mulher, a, a egípcia, a empregada dela, né? E que fizesse um filho nessa mulher, nessa Agar, e que depois, né, que ela fizesse que ele fizesse o filho nela, ela tomaria a criança e criaria o menino como dela, né? Ou o menino ou a menina como dela.
E os dois ficariam ali, né, no maior xodó, com a criança ali, e a escrava que se lixa. É a escrava, né? A escrava não tem direito a nada, a escrava tem direito de servir ao Senhor. Então, Abraão resistiu por um tempo, por dois, e ele acabou indo na conversa dela, né? Mesmo porque Deus tinha prometido um filho a ela, né? Tinha prometido que mesmo ela já numa idade, uma certa idade, mas que ela iria dar à luz a um filho. Esse filho foi a promessa de Deus, foi a vontade de Deus. Não era a vontade dela nem de Abraão, apesar que os dois era quem ia ter que fazer, né? Mas era a vontade de Deus. Deus prometeu dar um filho, mas ela não teve paciência para esperar e começou a encher a paciência de Abraão. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Abraão tomou essa serva como mulher. Mas se você ler lá em Gênesis, você vai ver que Abraão não possuiu logo essa mulher. Você vê que Abraão ainda ficou relutando. Durante 10 anos que Abraão ficou na terra de Canaã, né? Abraão ficou ali protelando, porque Abraão amava a mulher dele, amava ela, né? E ele ficou ali, né? Eu até creio que ela perguntava: e aí? Já pegou ela? É? Já, já deitou com ela? E aí, vem ou não vem esse filho? Então Abraão, nessa brincadeira, ficou 10 anos protelando. Até que chegou um dia que Abraão coabitou com ela, se deitou com ela, e a mulher ficou grávida, né? Ficou grávida e veio a dar à luz a um filho. Depois que ela deu à luz a um filho, a escrava, a Agar, a egípcia, ela começou a pirraçar a patroa. Começou a se crescer em cima da patroa, né? Da Sara. Como quem diz: olha, agora Abraão tem que me paparicar, tem que fazer tudo isso, porque eu tenho filho com ele. Você não tem, você é uma árvore seca, você. E começou a zoar ela. E ela começou a ficar irritada e foi até Abraão e disse: olha, essa mulher aí, só porque lhe deu um filho, agora ela está me apavorando, né? E começou a jogar a culpa em Abraão, né? Que julgue o Senhor entre ti e mim. Você vê, ela mesmo fez a besteira, né? Desobedeceu, né? Não teve paciência para esperar, depois começou a jogar em Abraão. Só que Abraão, muito calmo, né? Ele disse: olha, a tua serva está na sua mão, faça o que você quiser com ela. Entendeu? Eu não quero nem saber, não foi você que encheu minha cabeça para fazer isso? Olha a confusão. Ela está em suas mãos, o que você quiser fazer. Eu não estou apaixonado por ela, não. O que você quiser fazer, pode fazer. Então ela foi lá, quebrou o pau com essa H e botou a mulher para correr. A mulher e o filho dela, né? E a mulher foi para o deserto, chorou, aquela história toda, você pode ler em Gênesis. E aí apareceu o anjo do Senhor. Detalhe, anjo com A maiúsculo. Esse anjo, sabe quem é? É o Senhor Jesus, é o próprio Deus. Toda vez que você vê escrito anjo com A maiúsculo, está se referindo a Deus, está se referindo a Jesus, está se referindo ao Senhor. Não pense que Jesus apareceu só 2000 anos atrás, não. Foi Jesus quem guiou Moisés no deserto. Foi Jesus quem guiou Moisés no deserto. Por isso está lá: o anjo do Senhor vai na sua frente. Veja que não é qualquer anjo, é anjo com A maiúsculo. É? Toda vez que você vê anjo com minúsculo, está falando de anjos de Deus, né? Os anjos que nos servem, né? Está falando dos anjos que é serafins, querubins, arcanjos, anjos que servem a Deus e servem a gente, que somos filhos de Deus, servem a todos nós, que nos guarda, né? Como está escrito: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, né? Então, o anjo do Senhor apareceu e disse: ó, volta lá, você está aqui no deserto, volta lá e se humilha diante da sua senhora, né? Volta lá e se humilha diante. Falou para Agar, o anjo Jesus, né? Falou para Agar, disse: volta lá e se humilha, né? Diante dela, tal. Então ela voltou para casa, mas aí o pau quebrou de novo, ela acabou fugindo e ela disse de novo: manda essa mulher e o filho dela embora. Ficaram ali de boa, depois o pau quebrou de novo, mandou a mulher, essa Agar, saiu para o deserto com o menino pequeno, né? Menino pequenininho ainda,
E como ela acabou a comida, acabou os mantimentos, tudo, e ela ficou ali no deserto. Então ela colocou o menino lá, né? Do lado, né? O nome desse menino chama Ismael, né? Mesmo porque quando o anjo mandou ela voltar para casa, disse: você, esse menino aí, será chamado Ismael, né? E aí, o que que acontece? Quando ela ficou lá no deserto sozinha com o menino, ela colocou o menino lá perto de um pé de pau lá, de uma pedra, não sei de onde foi, e o menino começou a chorar, porque não tinha comido, só quente. Ela saiu de perto do menino, falou que não queria nem ver. Foi lá e começou a chorar. Então o anjo de Deus, Deus apareceu de novo para ela, e ali apareceu com água, apareceu com tudo. Você vai ver a história, você vai entender. E o anjo deu água para ela deu água para o menino, tal, tal, tal. Aí Deus fez a promessa e disse: esse Ismael aí, seu filho, porque ele é filho de Abraão também, eu farei dele uma grande nação, né? Eu farei dele, abençoarei ele, farei dele uma grande nação. Ele será como um jumento selvagem, né? A mão dele será contra todos os povos, e a de todos os povos será contra ele. Quem é esse Ismael, esse menino que essa mulher chamada H teve? É justamente o pai dos árabes, o pai de Saddam Hussein, de Bin Laden, o pai dos palestinos, o pai dos muçulmanos. É esse cara aí que é o pai deles. Toda essa gente que você vê aqui no Oriente saiu desse homem chamado Ismael, né? Inclusive Deus disse que eles que faria de Ismael faria muitos príncipes, né? Sairia muitos príncipes dele, muitos caras poderosos. Você vê, não tem um príncipe aí de Dubai? Os Ayatollah, né? Esses caras aí, é tudo filho desse homem aí, é tudo descendente desse homem. E também de Abraão, né? Então Deus ia dar terra para eles, Deus ia dar também riqueza para eles. Eles são donos de petróleo, né? São donos de ouro, são donos de um monte de coisa, né? Só os palestinos, que como está mais perto de Israel ali, está naquele pé de guerra 24 horas. Mas você pode ver que todos eles odeiam Israel. E antes disso ainda teve o episódio que quando o anjo Sara recebeu a promessa de Deus, que ficou grávida, mesmo sendo estéril, Deus a curou. E quando ela concebeu e deu à luz a Isaac, que é o filho da promessa, que é o que Deus queria, eles começaram a crescer junto. Então o Ismael já estava mais ou menos com uns 13 anos, mais ou menos, e o pequeno, mais ou menos, o Isaac pequeno, já com uns 7 anos, mais ou menos por aí. E eles brigavam dia e noite. O maior, o Ismael, esse árabe, o pai dos árabes, ele provocava, ele brigava com a criança. E tanto que eles brigavam dentro de casa, foi que a Sara mandou Abraão mandar a escrava embora juntamente com o filho, né? Você veja que eles brigam desde pequeno. É, e a gota d'água foi no dia que o Isaac fez aniversário e o Ismael, já um garotão já, começou a chicanar do outro, como diz aqui, né? Começou a tirar sarro do pequeno, né? E aí foi que a Sara perdeu a linha e mandou que Abraão manda essa serva embora com o filho dela, que eu não quero nem ver a cara dela mais aqui, nem o filho dela. Claro, aí ela já estava com dela, né? Mas ela se esqueceu que lá atrás ela mandou, insistiu com Abraão, mesmo contra a vontade dele. Beleza. E aí, o que que acontece? Passou o tempo, essa mulher era o quê? Egípcia. Então ela voltou para o Egito, aquela coisa toda, e a história segue. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fala aqui, ó, em Gálatas capítulo 4, no versículo 12. Aí ele vai falar a respeito do Monte Sinai. O que significa esse Monte Sinai? Que não tem nada a ver com bênção, não tem nada a ver com bênção de Deus, nada disso. Em primeiro lugar, você tem que entender que Deus não desceu ali no Monte Sinai, na Arábia, para abençoar ninguém. Deus estava triste quando Deus desceu ali. Porque Deus desceu ali para dar a lei, aquela lei pesada de Moisés.
que Deus já sabia que ninguém ia conseguir cumprir e nem obedecer. Que o único que ia conseguir cumprir, obedecer ela e remover totalmente da face da terra era ele mesmo, quando se vestisse de carne, como ele fez há 2.000 anos atrás. E ficou 33 anos no nosso meio. Aos 30 anos ele começou o ministério dele. Ali ele começou a abolir todos os lavamentos, cerimônias, festa dos pães asmos, batismo nas águas, que João Batista fazia, tudo isso ele começou a eliminar. Os 613 mandamentos da lei, mais de 380 ordenâncias, só ele podia cumprir, né? Então Deus estava triste. Por isso que quando Deus desceu ali, o monte fumegava. E trevas e trovões, e as pessoas, os filhos de Israel, tudo apavorado lá embaixo. E Deus disse: chega para lá, porque se vier para perto do monte, quem vier vai morrer, vai ser exterminado. Né? O único que estava autorizado a ficar ali era Moisés, que ia receber esse presentinho de grego. Né? Porque a lei ali ia revelar a todos o pecado, a morte e a maldade, ia revelar ao homem que ele é mau. Né? Porque quando o povo de Israel, o povo de Israel se libertou do Egito, você não vê eles fazendo essas campanhas aí? Esses líderes religiosos do século XXI de hoje, eles, passou o Mar Vermelho, todo mundo ficou feliz, aí acabou a historinha. Não. A coisa ia começar era lá na frente. Porque enquanto eles estavam no Egito, sem conhecer a Deus, sem conhecer a nada, eles eram escravos do faraó e das leis do Egito. Não era escravo da lei, porque eles não tinham lei. Eles viviam sobre a lei do Egito. Aliás, viveram 430 anos sobre as leis e os costumes do Egito. As danças, as comidas, tudo que eles faziam eram tudo no Egito. Tudo que eles aprenderam foi no Egito. Tanto é que quando estavam no deserto, estavam com saudade da comida de lá, né? No Egito a gente tinha cebola, a gente tinha isso, tinha aquilo. Né? Você nos trouxe para morrer nesse deserto. Tá vendo? Eles eram acostumados, né? Então, nem eles vendo todas aquelas maravilhas, né? Tudo que Deus fez, por isso que Deus chamava povo duro de coração, duro a servir. Esse povo é um povo rebelde. Chegou ao ponto de dizer a Moisés: deixa eu matar esse povo, eu mato todo mundo e começa uma geração através de você. Né? Aí Moisés orou e disse: não, não faça isso, perdoa, Senhor, porque eles estavam sempre tentando a Deus. E até hoje eles são assim, eles estão lá em Jerusalém, lá cegos. Não aceitou, quando Deus se vestiu de carne e veio até eles, através do Senhor Jesus, eles não aceitou Jesus. Eles dizem que Jesus foi um bom homem, um profeta, mas que ele não é o Messias. Que ele não é o Messias. Ele não é um enviado. O Messias é o Messias, o Jair Bolsonaro. Para eles, né? Só pode ser, né? Que estava lá outro dia com o ministro lá de Israel, né? Deve ser esse Messias que eles estão esperando, né? Porque o Messias já veio para eles. Mas você vê que eles estão cegos, né? Eles foram cegos, eles ficaram cegos. Eles estão debaixo de maldição, debaixo de escravidão. Embora seja um povo rico, um povo altamente inteligente, um povo bem armado, né? Um povo que praticamente manda no mundo inteiro, nas empresas do mundo inteiro, ou não é? Mas quando se trata de Deus, eles estão cegos e estão debaixo de maldição, da maldição da lei. É por isso que você vai lá em Israel, né? Eu nunca fui, né? Mas você vê na televisão, nos documentários, você vê eles lá andando com aquele negócio na cabeça amarrado, né? Que diz que é a lei de Deus, né? Porque quando no passado Deus disse que escreveria as leis dele em nossa mente. Aí eles pegam uma caixinha lá com as leis de Deus e amarram na cabeça. Eles não sabem que isso é no espírito, no coração. Ficam lá batendo a cabeça no muro, aquela coisa, balançando a cabeça no muro das lamentações, naquele monte de pedras ali, né? Então você vê totalmente cego, um povo inteligente, mas totalmente cegos.
com relação a Deus. Quem fez isso? Deus. A Bíblia diz, lá em Isaías, o próprio Deus diz: quem é cego como meu servo? É ou não é? Então eles estão cegos, estão debaixo de maldição. Então, o apóstolo Paulo fala aqui a respeito do Monte Sinai. Então, eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, mas lá na frente eles iam se tornarem escravos de novo, escravos da lei. Estavam livres da lei do Egito, livres lá do chicote da escravidão. Mas quando Deus foi dar a lei, eles passaram a ser escravos da lei, porque quem não obedecesse à lei, tintim por tintim, seria exterminado. Era olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Adulterou, tem que fazer sacrifício, tem que confessar, tem que matar um animal, tem que fazer isso, tem que ir lá falar com o sacerdote, tem que aspergir o sangue do animal. Todas aquelas cerimônias, aquelas festas que Deus instituiu tinha que ter, e era a bacia de bronze, e o candelabro não sei de quê, e o azeite não sei de quê. Todas essas cerimônias, todas essas leis, lavamentos, mandamentos, jejuns, tudo isso aí. Era tudo instituído por Deus. Tá vendo? Então, o que acontece a questão do Monte Sinai? Voltando lá a Abraão, Sara e Agar. Esse trio aí, né? Esse triângulo aí, né? Então diz aqui o apóstolo Paulo para explicar o Monte Sinai. O apóstolo Paulo, repreendendo alguns judeus e conversando com eles e tentando abrir a mente deles, disse assim, Gálatas 4, 21. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Me diga vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero perguntar a vocês, falando para os judeus, né, que quer viver debaixo da lei, se vocês não ouvem a lei. Ele devia perguntar isso para o Caim Macedo, né, para Silas Malafaia, para essa gente aí que vive querendo fazer campanha de Israel, que quer viver debaixo da lei, que fica aí fazendo templo de malandrão, ensinando o judaísmo para o povo, judaizando o povo que não tem nada a ver com o povo judeu. Me diga, porventura, vocês que querem viver debaixo da lei. Gálatas 4, 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aí ele vai lá no passado, tá vendo? Lá na casa de Abraão, naquele triângulo amoroso lá. Abraão teve 2 filhos. Que filho? Ismael e Isaac. Isaac, ou Ismael, da mulher escrava, e outro da livre. Um de Agar e outro de Sara. E ele diz aqui, ó. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Claro, nasceu segundo a carne. O que é carne? Não nasceu segundo a vontade de Deus. Não foi Deus que jogou Agar em cima de Abraão. Foi a mulher dele. Então Abraão, com o tempo, foi lá e possuiu a mulher pela vontade dele. Ele sentiu o desejo de fazer sexo com ela e foi lá e foi a vontade dele, porque a vontade de Deus era o outro. Era dele e da mulher dele, que veio depois, né? Por isso que ele está dizendo. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a vontade do homem, de Abraão e de Sara lá, que estavam enchendo a paciência dele. O da livre, porém, que é Sara, mediante a promessa, que foi Deus que prometeu. Você, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Então veio da promessa de Deus, o Isaac. Aí ele diz aqui, essas coisas são alegóricas. Aí ele está falando, essas coisas, essas 2 mulheres são alegóricas, são 2 comparações. Porque estas 2 mulheres, que mulher? Sara e a empregadinha dela, a Agar, são 2 alianças. Que alianças é essa que ele está falando? A lei e a graça. A lei é carne, a graça é espírito. São 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Uma dessas alianças se refere ao quê? Ao Monte Sinai. Aonde foi que Deus fez uma aliança ali com a lei e Moisés? No Monte Sinai. Uma, na verdade,
se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Tá vendo? Que vai para o lado da escravidão. O Monte Sinai gera para quê? Gera para a escravidão. Ou seja, a lei que Deus ia dar no Monte Sinai ia gerar para a escravidão. Escravidão por quê? Porque a pessoa está escrava da lei. Se ela não obedece, ela morre. Se ela não obedece, ela colhe as consequências. Não é assim que acontece com o escravo? Quando você fala para um escravo fazer uma coisa e ele não faz, os senhores no passado faziam o quê? Puniam os escravos. Mas não era Deus que punia, era a própria lei, eram os próprios mandamentos que Deus deu. Então ele diz aqui: uma, na verdade, gera para a escravidão, fazendo o exemplo de Sara e de Agar, né? Das duas mulheres. Aí ele diz assim, Gálatas 4:24. Essas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere a Agar, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é quem? Agar. Agar não era escrava? Né? O Monte Sinai é escravidão, representa Agar. Aí ele diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Tá vendo? É o Monte Sinai na Arábia. Agar era o quê? Uma escrava, né? Cuidado você que anda fazendo fogueira santa de Israel no Monte Sinai. E corresponde, olha o que ele disse, Agar, que era uma escrava, representa o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a quem? Não a Agar, mas a quem? A Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha se o apóstolo Paulo estava falando para eles ali naquela hora, que aquela mulher que era escrava representa o Monte Sinai. E o Monte Sinai representa Jerusalém, a Jerusalém atual. Essa de hoje também. Quando ele falou naquela época, está valendo para hoje. A atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Quando ele fala Jerusalém lá de cima, ele está se referindo, fazendo uma comparação com Sara. Sara era livre, Sara não era escrava. Sara era a patroa, livre, a escrava era outra. Então ele está dizendo que Sara, ou que Agar, representa a escravidão da lei. E a Sara representa a graça de Deus, as duas alianças, a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Mas a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, tá vendo? Os filhos de Israel estão em escravidão. Aí talvez se você perguntasse isso para o apóstolo Paulo agora, mas peraí, mas eles não saíram do Egito, eles não são milionários, eles não estão ricos, agora não está todo mundo livre aqui atualmente? O apóstolo Paulo ia falar, não, vocês continuam escravos, porque vocês não receberam a nova aliança, aquele que veio para ajudar vocês, para libertar vocês. Vocês ainda continuam escravos da lei, está em escravidão e debaixo da lei, debaixo de maldição. Então, ele diz aqui, para encerrar, Gálatas 4:27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Tá vendo? São mais numerosos os filhos daqui que foi abandonada do que as que tem marido. Quem foi abandonada? Agar. Mas Agar aí vira o contrário, né? Quem está embaixo de maldição é Israel. Quem está embaixo de maldição é Jerusalém. Entendeu? Mas quando Deus faz a lei, Deus manda a lei e Israel entra debaixo de maldição, Agar, que representava a escravidão, representa agora o povo gentil, os estrangeiros. Né? E depois que Deus faz a nova aliança, já não há mais estrangeiros, já não há mais nada. Agora todos são iguais
diante de Deus, né? Aquela que não tinha a que foi abandonada, ele quer dizer que é a graça de Deus, né? A graça de Deus que todo mundo abandona, a graça de Deus que é rejeitada, é ou não é? Que é o povo gentil. A menina lá é gentil, era egípcia, foi abandonada, né? Mas são os filhos da abandonada, né? Pois é, porque aí Deus salvou o planeta inteiro, né? Nós que não tínhamos nada a ver com o povo judeu, assim como H, fomos abençoados e recebemos a graça. E eles que receberam a promessa de Deus, está o quê? A Jerusalém atual, com escravidão, né? Com seus filhos. Que filhos? Povo judeu. A Jerusalém atual está em escravidão com os seus filhos, o povo judeu, porque não receberam Jesus e não aceitam ele até hoje. Não é? E essa gente que recebeu a graça, recebeu a nova aliança, está indo para lá. Então, o Monte Sinai, ele representa a escravidão, ele representa a maldição da lei. Ah, mas espera aí, mas a lei de Deus é maldita? Não, a lei de Deus é boa, mas é boa para Deus, porque só Deus consegue cumprir. Nenhum de nós teríamos condições de cumprir. Nem Moisés, que foi o chefão da lei, que recebeu a lei no Monte Sinai, conseguiu obedecer ela. E tem um monte de babaca aí dizendo que vai obedecer a lei. Nem o povo judeu está mais nessa. Nem eles obedecem. Você que está aqui quer obedecer? Você que é brasileiro quer obedecer? Você que é estrangeiro, que não tem nada a ver com aquela lei, que a lei não foi dada para você, você está em desobediência à palavra de Deus. Portanto, se você cair nessa de mandar o seu nome, de dar todo o seu dinheiro e sacrificar em fogueira santa de Israel, saiba de uma coisa: você está entrando debaixo de maldição. A sua vida, ela vai ter uma queda significante a partir do momento que você fizer esse sacrifício. Porque você estará rejeitando ao Senhor Jesus, a graça de Deus, a nova aliança e ultrajando o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito que Deus colocou dentro de você. Você se desliga imediatamente, instantaneamente, de tudo o que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Quem vai se dar bem, entre aspas, é o Macedo, o Caim Macedo e toda a sua cúpula, como todos esses que estão indo para lá, não só do Macedo, mas de todas o sistema religioso que tem levado o povo em caravanas para Israel. Para ir para onde? Jerusalém atual, que está com seus filhos em escravidão. Cuidado com o Monte Sinai, meu irmão. Primeiro, que pode ter certeza que eles não vão subir aquele monte, né? Imagina quando os árabes lá souber que eles aqui são fanáticos para os judeus, são tão fanáticos pelo povo judeu que não está nem aí para eles, que chegam a um ponto de fazerem um templo de malandrão, que chegam a um ponto de fazer arca, de fazer... Se você soubesse como o povo, como Ismael gosta de Isaac, Ismael é os árabes, é o Saddam Hussein, é o Bin Laden, é os palestinos. Se você soubesse como eles adoram Israel, você nem ia para lá. Tome cuidado com a sua vida. Né? Tome cuidado. E você que vai nessa caravana aí, você bispo, pastor, toma cuidado com os mísseis, toma cuidado com as metralhadoras, toma cuidado com as bombas, tá? Porque o pessoal aí não é brincadeira não, eles se odeiam e não é da agora não, hein? É desde o tempo de Abraão. Cuidado, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E mais para frente nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do Monte Sinai, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.